Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de redação da semana? Nesta unidade, estamos falando sobre alguns gêneros argumentativos, fora aquele que já conhecemos, né? Que são as redações dissertativas para o Enem. Esses gêneros argumentativos, eles nos ajudam bastante porque desenvolvem principalmente a nossa capacidade de argumentação. Eles são um pouco diferentes das redações dissertativas do Enem, porém, eles nos ajudam bastante a pensar, refletir e principalmente expor ideias. Hoje, teremos a oportunidade de produzir um artigo de opinião. Nós já estudamos há algum tempo sobre ele, antes dos nossos testes, e hoje voltaremos a falar porque vocês irão produzir um texto argumentativo baseado nesse estilo, nesse gênero textual, que é o artigo de opinião, tá bom? Como eu já falei e já falamos nas aulas passadas, o artigo de opinião, como o nome já diz, é um texto de opinião, em que o principal objetivo do articulista, aquele que escreve, que redige esse texto, é convencer, é persuadir o leitor baseado na opinião dele ou dela. Então, para isso, o foco maior são nos argumentos. Nós sabemos que nas redações tradicionais, né, que já escrevemos, o foco muitas vezes não é basear seus argumentos em fatos, não é em pesquisas muitas vezes, não é? E porém nesse artigo de opinião espera-se que o articulista, que o escritor tenha bastante embasamento em suas ideias para que ele possa expor, para que ele possa envolver, não é, o leitor a realmente concordar com ele. Então, não se preocupe em ser tão formal. Claro que espera-se que você use bem a língua portuguesa, né, no seu, na norma padrão da língua portuguesa, porém, você pode sair um pouquinho da formalidade. Você pode ser ácido, você pode ser irônico, né? Você pode até usar uma gíria, talvez. E você pode inserir-se em primeira pessoa ali, o que não acontece, não é? O que não é aceito em redações, né, dissertativas, certo? Então vamos relembrar, vamos estar aqui falando passo a passo como fazer, não é? Como redigir, como escrever um artigo de opinião. Certinho? Vamos aqui mudar a minha imagem. Como começar o artigo de opinião? A melhor maneira de começar um artigo de opinião é, antes de tudo, desenvolvendo um planejamento e um projeto de texto. Planejando e projetando antes de escrever, é muito provável que a composição resulte-se clara, coerente e bem fundamentada. Veja no próximo tópico um passo a passo de como escrever o artigo de opinião. Como já falamos em sala de aula, o planejar é de suma importância ao começar a escrever, antes de começar a escrever, porque você organiza suas ideias e com certeza você tem a probabilidade maior de ter um texto bem mais estruturado. Certinho? Vamos mudar a minha imagem para que vocês possam ler o slide de maneira mais clara. Muito bem. Então aqui nós temos 3 áreas básicas que poderíamos dividir a questão, né, de como você vai organizar o seu artigo. Primeiro, é o planejamento e projeto de texto. O primeiro passo na composição textual deve ser o da reflexão, leitura e organização das ideias a serem desenvolvidas no texto. Nessa parte é necessário que o autor do artigo de opinião defina o tema, no caso de vocês já vai ser definido, a tese, ou seja, o seu ponto de vista principal, os fundamentos da argumentação. Então, na tese, você já deve ter uma ideia de quais serão os seus argumentos. Então, é sobre ela que você vai embasar todas, né, as suas discussões no texto. Então, o desenvolvimento vai ser embasado nesses fundamentos, certinho? E organização lógica do texto. Aqui define-se o que deve haver em cada parágrafo, ou seja,
qual será a trajetória discursiva usada pelo autor para defender seu ponto de vista no texto. Então, basicamente aqui é necessário que você planeje, que você raciocine, que você reflita sobre aquilo que você vai, não é logo após redigir, que você vai argumentar, que você vai discutir. E é de suma importância que você tenha já em mente, não é, qual é a sua linha de raciocínio, qual é o seu ponto de vista. Os artigos de opinião são geralmente postados em jornais e revistas, em blogs na internet, e geralmente esses meios de comunicação, eles são neutros. Eles, de alguma forma, são obrigados a serem, né, imparciais. E esses artigos, esses gêneros textuais, vêm realmente para mostrar uma visão de opinião além dos fatos, né, ou por trás dos fatos. Então, é muito importante esse planejamento. O segundo passo, muito importante, não é? E geralmente em textos que são pedidos em concursos, no Enem, em vestibulares, vocês têm a folha de rascunho para ir exporem suas ideias, para redigirem os textos e logo mais, né, passarem para a folha definitiva. Então esse rascunho é muito importante. Uma vez que o projeto de texto já estiver definido, é o momento de transcrever as ideias projetadas de forma de texto em prosa. Ou seja, é a hora de escrever o texto na forma de parágrafos introdutórios, desenvolvimento e de conclusão. É muito importante que o rascunho seja um produto do projeto de texto e não se desvie da trajetória discursiva planejada. Então, já tendo planejado o seu texto, você em si já tem em mente qual é a linha de raciocínio, né? Tendo em vista a tese, você consegue desenvolver bem os seus argumentos. Então, é necessário que você, né, no rascunho, consiga colocar ali as suas ideias. E salientando que a estrutura é a mesma: introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora, salientando que essa conclusão você não é obrigado, não é, a dar uma proposta de intervenção. Você pode concluir, né, dando a sua visão final sobre aquilo que foi discutido, sem necessariamente apresentar uma proposta de intervenção. Não é? Você pode, como já foi falado, apresentar de uma forma clara, aberta, você pode usar palavras que de alguma forma sejam irônicas, algumas frases irônicas, você pode usar perguntas retóricas, ou seja, aquelas perguntas que não precisam necessariamente serem respondidas. Então, é um texto que te dá muito mais abertura, não é, de expressão. Outro ponto importante, quando você redige um artigo de opinião, eu creio que essas ideias também se encaixem bem também em outros textos argumentativos, outros gêneros argumentativos. Então, por fim, após o texto estar praticamente pronto, resta revisar questões de ordem gramatical, como ortografia, acentuação ou pontuação. Assim como no rascunho, não é aconselhável que o autor mude informações previamente projetadas e desenvolvidas nas partes anteriores. Muitas vezes, quando vamos revisar ou redigir novamente, né, o texto na folha definitiva, dá aquela vontade muitas vezes de mudar algo. E muitas vezes aquilo pode, de alguma forma, né, causar uma incoerência no texto e realmente estragar ali, né, toda aquela produção. Então siga, você já seguiu, já projetou, né, já colocou ali no rascunho o que você gostaria de expressar, então continua. Talvez você possa, não é, fazer algumas alterações, né, gramaticais ou alguma questão de ortografia, acentuação, mas em si não na linha de raciocínio, que isso pode de alguma forma atrapalhar, não é, a coerência do seu texto. Eu gostaria de ler com vocês agora um exemplo de artigo de opinião. Tá bom? Ele foi publicado em um jornal e o autor é o Drauzio Varela, vocês conhecem bem, ele é uma personalidade famosa, está sempre na mídia, né, dando entrevistas e apresentando opiniões e também, de alguma forma, expressando sua opinião. E gostaria da paciência de vocês para que vocês lessem comigo agora esse artigo de opinião. Vai mostrar, não é, de maneira mais prática ou de maneira mais real
a estrutura desse texto, né? E o teor dele. E ele vem falando aqui, né? O título é Cadeias e Demagogia. E é importante que você dê um título para o seu artigo de opinião, né? Diferente da redação, que não é obrigada a você dar título, mas no artigo de opinião é bem interessante, porque ele já ajuda bastante nessa questão da persuasão. Vamos lá? Vamos ler juntos? Acompanhem comigo. O sistema prisional talvez seja a área da administração em que os políticos mais falam e fazem besteiras. Frases como lugar de bandido é na cadeia, tem que acabar com benefícios que encurtam penas, vamos reduzir a maioridade penal e, principalmente, preso precisa trabalhar para pagar os custos da prisão, soam como música aos ouvidos da sociedade acuada pela violência. É compreensível que a maioria esteja de acordo com essas propostas. Dos que se candidatam para governar os estados e o país, entretanto, esperaríamos mais responsabilidade para não criar expectativas fantasiosas e evitar políticas inexequíveis num campo tão sensível. Antes que os idiotas da internet tirem conclusões apressadas, deixo claro que não gosto e nem sou defensor de bandidos, que também quero ver preso o assaltante que rouba e mata e que, em caso de conflito violento entre bandidos e policiais ou agentes penitenciários, só não fico do lado dos agentes da lei, se estes também forem criminosos. Em 1989, quando comecei a atender doentes nas cadeias, havia no Brasil cerca de 90 mil presos. Hoje, temos ao redor de 800 mil, a terceira população carcerária do mundo. Não é verdade que prendemos pouco. O problema é que mandamos para trás das grades pequenos contraventores e deixamos em liberdade facínoras com dezenas de mortes nas costas. Como nos últimos 30 anos, encarceramos quase 9 vezes mais e as cidades brasileiras tornaram-se muito mais perigosas. Não é preciso ser criminalista com pós-graduação na Sorbonne para concluir. Aprender tira o ladrão da rua, mas não reduz a violência urbana. Desculpa. Prender tira o ladrão da rua, mas não reduz a violência urbana. A pior consequência do aprisionamento em massa é a superpopulação. Os que não aceitam o argumento de que a pena de um condenado deve ser privação da liberdade, não a imposição de condições desumanas. Preciso entender que o castigo das celas apinhadas tem consequências graves para quem está do lado de fora. Quando trancamos 30 homens num xadrez com capacidade para receber menos da metade, como acontece nos centros de detenção provisória de São Paulo, e em quase todos os presídios do país, os agentes penitenciários perdem a condição de garantir a segurança no interior das celas. Como o poder é um espaço arbitrário que jamais fica vazio, o crime organizado assume o controle e impõe suas leis. Diante dessa realidade, uma autoridade vir a público para dizer que fará os presos trabalharem para compensar os gastos do Estado é piada de mau gosto. Primeiro, porque na construção das cadeias de hoje não foram projetados espaços para postos de trabalho. Depois, porque é impossível trabalhar onde não existe emprego. Desde o antigo Carandiru, ouço diretores de presídios reclamarem da falta de empresas dispostas a instalar oficina nas dependências das cadeias, a despeito das vantagens financeiras e tributárias que o governo oferece. Quer dizer, negamos acesso ao trabalho e nos queixamos que os vagabundos consomem nosso dinheiro na ociosidade. Embora tenha conhecido detentos que se vangloriem de nunca ter trabalhado, eles são exceções. O que a sociedade não sabe é que os presos são os principais interessados em cumprir pena trabalhando. Ajuda a passar as horas que se arrastam em dias intermináveis, permite cobrir gastos pessoais, enviar dinheiro para a família e usufruir o benefício da lei que reduz um dia de condenação para cada 3 dias trabalhados. A questão prisional
é muito grave para ficar nas mãos de aprendizes de feiticeiro, sem noção da complexidade do sistema penitenciário, que repetem platitudes com áreas de grande sabedoria e põem em prática medidas simplistas, sem ouvir os que estão em contato diário com os encarcerados, nem os estudiosos do problema. A era das facções que comandam o crime de dentro dos presídios, capazes de dar ordem para vandalizar cidades, disseminar a violência pelo país inteiro e estabelecer conexões internacionais, requer dirigentes com experiência em segurança pública, que reconheçam as condições de funcionamento das cadeias brasileiras. O combate ao crime organizado exige inteligência, entrosamento entre as polícias, centralização das informações no cadastro nacional, simplificação da burocracia e, acima de tudo, coragem do judiciário para criar penas alternativas que reduzam a população carcerária. Palpites demagógicos de políticos desesperados são dispensáveis. Foi publicado na Folha de São Paulo, dia 3 de fevereiro de 2019. Vocês percebam aí o caráter, né, ácido do artigo de opinião. A liberdade que o autor de expor não é sua opinião de maneira nua e crua. Não é a liberdade que ele tem de ser irônico, não é de dar aquelas cutucadas. E nós percebemos aí, de alguma forma, não é uma certa ironia, uma certa crítica, não é, à atual presidência da República. Então, vocês perceberam aí realmente, né, a diferença e como é estruturado e, mais importante, né, como a opinião é exposta. E chegou a sua vez de redigir um artigo de opinião. Você vai escrever um artigo de opinião a favor ou contra do isolamento social, não é? Ou isolamento vertical em vez de horizontal. Vocês percebem que essa questão tem causado um pouco de polêmica em nossos dias, né? De um lado, os que defendem a sustentação da economia, que o trabalhador precisa do seu pão, independente, não é, de que estejamos em uma pandemia, mas de alguma forma, não é, pessoas morreriam de fome. Do outro lado, outros que realmente, né, defendem a saúde e que a vida é mais importante e que a economia pode se recuperar, pode ser recuperada. Então, vocês vão agora opinar. Vocês têm lá na atividade postada no e-class 3 textos motivadores que vão ajudar vocês também a refletirem melhor, mas baseado também no seu ponto de vista. O tema proposto lá são os desafios do isolamento social, mas você pode, né, criar um título, não é, que foi estabelecido mais ou menos qual é a linha de raciocínio pedida. Você vai escolher um lado, você pode de alguma forma expor os lados negativos e positivos e no final dar sua opinião, né, sobre isso. Espero que vocês realmente consigam. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá bom? Vou estar postando também uma aula extra do YouTube sobre artigo de opinião para aqueles que quiserem, né, um reforço a mais. Obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.